Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Os vereadores da capital aprovaram por unanimidade o projeto de lei que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativo na sessão plenária da última segunda-feira. Das 57 emendas propostas, 20 foram aprovadas. Depois de 2 sessões ordinárias e uma extraordinária em torno do projeto, os parlamentares começaram os trabalhos desta segunda-feira com a discussão da emenda de número 29. Apresentado pelo vereador Dr. Tiago Duarte, do Democratas, o texto previa uma alteração no valor da taxa de gerenciamento operacional. A TGO é uma tarifa criada pela Prefeitura no projeto. A taxa deve ser cobrada mensalmente dos motoristas do serviço de transporte por aplicativos. No documento original, o Executivo estipulou o valor de 50 unidades financeiras do município, correspondente a R$ 180,50. O texto do parlamentar do Democratas reduzia o valor da taxa para 30 unidades financeiras, aproximadamente R$ 109. Outras 2 emendas tratavam do mesmo assunto. Uma delas, apresentada pelo vereador Mauro Zacher, do PDT, e defendida pelos motoristas de aplicativos, determinava que a tarifa seria equivalente a 1% do valor da viagem feita pelo motorista. Depois de muita discussão no plenário, inclusive com a atuação do diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Vanderlei Capelari, a Câmara Municipal decidiu aprovar a emenda 55 da bancada do PMDB. Nós tivemos a emenda de 30 UFM, tivemos a emenda de 1% em cima da corrida e tivemos a minha emenda, que foi 20 UFM mensal, que eu acho que não vai solucionar o problema, mas dentro das emendas apresentada é a mais viável para o consumidor. Baixando com a minha emenda para 20 UFM, fica em torno de R$ 73. Em seguida, os parlamentares apreciaram 11 emendas propostas pelo vereador José Freitas, do PRB. O plenário optou por dividir os textos em 2 blocos. O primeiro, com 6 propostas, foi rejeitado. O segundo, com 5, aprovado. A maioria dos documentos promove correções gramaticais no projeto, mas um deles obriga as empresas que operam os aplicativos a informarem aos motoristas sobre a condição de clientes com deficiência visual. Eu fui procurado pela comunidade das pessoas com deficiência visual e eles têm dificuldade. Então, pelo menos o motorista do Uber, ele vai saber que o cliente é um deficiente visual. Os vereadores também aprovaram outra emenda sobre acessibilidade. Proposto pelo vereador Paulo Brum, o texto obriga os motoristas a carregarem as cadeiras de rodas nos bancos de trás do veículo quando os equipamentos não couberem no porta-malas. Com o advento do gás natural, eles usam o bagageiro para colocar o bujão de gás. Consequentemente, a cadeira de roda não cabe nos bagageiros dos carros disponibilizados hoje em dia. E muitos taxistas recusam-se a transportar a cadeira de roda no banco traseiro. A nossa emenda diz que aos Ubers, os motoristas de Uber das plataformas ficam, portanto, obrigados a transportar a cadeira de rodas quando não couber no porta-mala no banco traseiro e não podem recusar a corrida. Outra emenda, apresentada pelo vereador Mauro Zacher, do PDT, e aprovada pelo plenário, define que os veículos do sistema de transporte por aplicativos devem passar por uma revisão anual. Outro texto também aprovado foi do vereador Reginaldo Pujol. O documento retira do projeto 2 artigos que estabelecem regras para o compartilhamento de carros. Uma emenda supressiva, retirando o artigo 15 e artigo 16 do projeto, e anunciando desde já a disposição do governo de tratar o assunto através de um projeto de lei executivo absolutamente focado para esse assunto, o compartilhamento de veículos na área urbana de Porto Alegre. Após mais de 4 horas discutindo as emendas, os vereadores aprovaram o projeto de lei às 6h40 da tarde. Enquanto os parlamentares encaminhavam a matéria, o presidente do Legislativo fez um balanço sobre a atuação da Câmara Municipal no processo. Desde o início, quando o projeto chegou aqui na casa, a pergunta era quanto tempo levaríamos para chegar a este final. Eu sempre disse que o tempo era o tempo de todo mundo se sentir devidamente esclarecido e amadurecido para poder votar. E esse momento está chegando. Foram 57 emendas, 4 ou 5 subemendas.
3 sessões ordinárias e uma sessão extraordinária, então estamos chegando nesse momento à finalização do projeto que será o projeto apresentado com o somatório de todas as emendas que foram apresentadas. Acho que é um momento bastante rico para a Câmara Municipal, em especial porque não é um projeto de nenhum vereador. Então nós normalmente somos avaliados pelos projetos de leis apresentados pelos vereadores, mas tem toda uma outra parte do trabalho dos vereadores, que é a discussão, a fiscalização, além de legislar, que ficou então consubstanciado nesse projeto. O projeto e as emendas vão agora para a Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser produzida a redação final do texto. Em seguida, o projeto retorna ao Executivo para a sanção ou veto da Prefeitura. Nossa equipe também acompanhou o clima do plenário Otávio Rocha no dia da votação do projeto. Diferente de outras ocasiões, não houve conflito entre taxistas e motoristas vinculados aos aplicativos. Assim como ocorreu nas 2 últimas sessões que trataram do tema, fichas foram disponibilizadas para que taxistas e motoristas do Uber pudessem ocupar as galerias. No total, 110 taxistas e representantes da categoria e 48 motoristas do Uber assistiram à votação. O clima no plenário Otávio Rocha estava mais calmo desta vez, mas a contrariedade permaneceu. Os taxistas pediam que regras fossem impostas ao sistema de transporte por aplicativo. A categoria deseja tornar a concorrência mais leal. A gente não é contra os aplicativos e a tecnologia como o pessoal vem colocando. A gente é a favor. Nós queremos que seja algo justo para todos, que eles tenham os mesmos deveres e obrigações como os táxis também têm. E no básico nós já estamos perdendo, né? Porque tudo isso é taxa, tudo isso é dinheiro, tudo isso é custo, é tarifa mais alta, não tem como competir nesse formato. Tem que ser regulamentado e pagar os encargos como nós pagamos. Né? Já ao lado do Uber, os motoristas reforçavam a necessidade da concorrência. Segundo eles, esta seria uma forma de motivar os taxistas a oferecer um serviço de melhor qualidade. Ao invés de você ter que querer evitar que a concorrência continue trabalhando, você tem que, na verdade, olhar para o seu serviço e tentar melhorar, que assim haverá espaço para todos. Alguns motoristas já melhoraram o serviço deles, né? Já tem algum pessoal já abrindo porta, conversando melhor com os passageiros, coisa, né? Isso a gente escuta de clientes nossos, né? De passageiros nossos. Sim. A população tem o direito de escolher como é que ela quer se movimentar dentro da cidade. Então, quanto mais opções tiver para a população, melhor. Na próxima sexta-feira, dia 28 de outubro, começa a Feira do Livro de Porto Alegre. O evento acontece até o dia 15 de novembro na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da capital. Confira mais detalhes da programação com a repórter Marjorie Schmidt. A Feira do Livro de Porto Alegre inaugura na próxima sexta-feira e promete muitas atrações para quem circular aqui pela Praça da Alfândega. Para falar melhor sobre essa, que é a maior feira a céu aberto da América Latina, nós conversamos com a coordenadora de programação, Jussara Rodrigues. Essa época do ano, imagino que a correria esteja grande, faltando alguns dias para a abertura oficial da Feira do Livro. Como é que estão os preparativos, Jussara? É tempo de afinação. Foi um ano inteiro de preparação da feira e agora a gente está ansioso para mostrar para todos o que é o resultado desse trabalho de tanta gente. Quais são os destaques da programação nesse ano? Meu Deus, são tantos. Começa com uma grande participação da nossa região homenageada, que são os Açores. De lá vem 9 escritores mostrando toda a força da literatura açoriana, da nova geração, da velha geração, com poetas, com escritores, historiadores. Vamos poder conhecer muito da literatura açoriana. Fora isso, escritores vindos de Israel, Davi Grossman, já começamos a semana da feira com Davi Grossman no dia 30, no Teatro São Pedro. Espanha com uma grande representação também, México com Volpi, Cuba com Teresa Cárdenas. O cardápio está maravilhoso, tem pratos finíssimos. Esses escritores internacionais são uma atração à parte da feira e o pessoal deve se programar para prestigiar.
Com certeza, e não só os internacionais. A Feira do Livro de Porto Alegre tem uma característica muito interessante que nos orgulha muito. Nossos escritores são muito bem recepcionados na feira, muito bem recebidos. A literatura gaúcha, de escritores gaúchos, também é muito bem recebida, escritores brasileiros. Nós temos muitos escritores lançados na feira também. E todos esses, desde autores principiantes até gente de renome internacional, vão estar todos eles na feira. Nesses dias aí, véspera de inauguração, a Praça da Alfândega já ganha um clima todo especial, né? Acho que a Feira do Livro traz ao porto-alegrense uma sensação de estar dentro da feira mesmo. É um evento muito importante para a cidade. Eu acho que sim, e nós que somos um povo do frio, um povo de ambientes mais fechados, eu acho que a feira dá também essa oportunidade de vir para a rua, de fazer a festa da rua e tomar a praça. Isso é muito simbólico e muito gostoso. A praça é do povo, como saiu do avião, ou do Condor, como queiram Castro Alves ou Caetano, mas é tomar a praça, é chegar na praça, é poder conversar aqui, encontrar escritores, encontrar amigos. É um momento bastante importante, sim. E o povo do Rio Grande do Sul, acho que tem a feira como sua. E isso é muito importante para todos nós. Voltando um pouquinho para a região homenageada esse ano, que é a região dos Açores, né? Logo no primeiro dia, já um grupo de dança apresenta uma atração especial. O que essa região tem para trazer para o porto-alegrense e para quem participar da feira? Essa região tem as nossas raízes, começa por aí, né? Porto Alegre é fundada por casais açorianos. E nós vamos ver que temos muito de ida e volta e de influências mútuas. Começa na dança, nós vamos vamos ver que a sonoridade musical, a dança, são muito próximas. As literaturas também, eu acho que tem muito em comum, o jeito de pensar, o jeito de ser. E vamos poder conhecer também muito da história e da história da literatura também dos Açores. Os espaços, as atividades paralelas que acontecem, aproveitando o clima de Feira do Livro, a população também tem programado atividades independentes, aproveitando os espaços aqui do entorno. Isso está acontecendo e também é uma alegria para todos nós. Não só no entorno, a feira também acontece na periferia, as atividades com livro, literatura, leitura se expandem pela cidade. Várias ações têm divulgação que acontecem normalmente, que acontecem cotidianamente em alguns espaços. Elas recebem uma grande divulgação e podem acontecer também nesse período. É uma grande divulgação. Algumas atividades, palestras e oficinas prometem aí trazer um grande público para a praça. Como as pessoas podem garantir vaga tendo essa grande procura, né? Como proceder? A maioria não vai ter problema pelos espaços, por termos espaços. As que se imagina que vão ter uma lotação e muita procura de ingresso, as senhas que podem ser retiradas no início do dia. Ou, no caso, por exemplo, do Davi Grossman, nesse domingo, a senha vai ser distribuída um dia antes aqui no balcão de informações. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a nossa página da internet, nosso site, tem todas essas informações. Perfeito. Esse ano temos uma mulher como patrona da Feira do Livro, a Cíntia Moscovitch, que já havia sido indicada algumas outras vezes. Ela é a 5ª mulher. Como a Câmara do Livro recebeu essa notícia sobre a Cíntia? A Cíntia é uma grande amiga da feira de muitos anos e uma escritora com uma literatura de muita qualidade, além de ser uma grande alegria. É muito bom que nós mulheres também tenhamos as nossas representantes aqui. Mas mais do que tudo, a Cíntia é uma grande escritora, uma figura ímpar. Vai ser uma ótima patrona. Em uma época em que as redes sociais, a internet parece que tomam cada vez mais conta da vida das pessoas, fazem cada vez mais parte do cotidiano. Tu acreditas que a Feira do Livro é um bom momento para resgatar essa memória afetiva do livro de papel, esse contato com a literatura? Com certeza, essa é uma discussão que a gente vem fazendo há bastante tempo, né? Se uma substitui a outra, o que vai acontecer? Acho que nada substitui, convive muito bem. Mas é muito bom a gente ver o contato carinhoso das pessoas com os livros, de folhear, de cheirar o livro, né? Eu acho que tem espaço para todos.
Tem muito leitor a ser formado, tem muitas formas de se ler e o livro convive muito bem, é a feira da ideia do livro, não vai ser para a vida inteira talvez o livro papel, mas é a ideia do livro, sim. Tem muito tempo, longa vida ainda para o livro. Tomara. Eu peço agora que tu faça um convite para o pessoal de casa para que venha prestigiar esse evento tão importante para Porto Alegre. Não dá para perder. A programação está maravilhosa, a oferta de livros está muito ampla. Aquele livro que a gente está esperando comprar há muito tempo, traga sua listinha, procure, faça os nossos livreiros também procurarem para vocês aquele livro super desejado que vocês não encontram e têm buscado por aí. O nosso setor de informações é muito competente para dar dicas de onde encontrar os livros. As programações estão no nosso site, volto a dizer, procurem, vai ter algumas programações bem do tamanho de vocês. E mais do que tudo, aproveitem, a praça é nossa, vamos invadir a praça da melhor maneira possível. A Câmara Municipal concedeu o título de cidadão de Porto Alegre ao ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Marcos Antônio Pereira. A homenagem foi realizada durante sessão solene na última terça-feira. A homenagem foi proposta pelo vereador Valdir Canal, do PRB, e presidida pelo presidente da Câmara, vereador Cássio Trogildo, do PTB. Ao receber a homenagem, Marcos Antônio Pereira garantiu honrar o título de cidadão de Porto Alegre. Pereira nasceu em Linhares, no interior do Espírito Santo. Além de ministro, é advogado e presidente nacional do Partido Republicano. Em sessão solene, a Câmara de Vereadores também homenageou o movimento tradicionalista gaúcho. A entidade completou 50 anos em 2016. Proposta pela mesa diretora da Câmara de Vereadores, a homenagem contou com a presença do presidente do Legislativo, vereador Cássio Trogildo, do PTB, e dos parlamentares Reginaldo Pujol, do Democratas, e Bernardino Vendrúsculo, do PROS. Presidente do movimento tradicionalista gaúcho, Nairoli Caliegaro, destacou a trajetória da entidade, que completou 50 anos em 2016. Atualmente, o MTG reúne cerca de 1.700 entidades e quase 1 milhão de associados. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós nos encontramos na próxima edição. Até lá!